Fala galera, hoje eu vim mostrar para vocês uma operação que rolou essa semana, muito interessante, onde eu consegui surfar mais de 7 Rs indo contra o varejo, indo contra o que a maioria das pessoas estava pensando. Então eu me aproveitei do famoso fake choke. Então, antes da gente chegar lá na manipulação do gráfico de 1 minuto, vamos entender o que está acontecendo aqui no time maior. Então, através lá do time maior, lá do gráfico diário, eu identifiquei essa quebra de estrutura. Então eu identifiquei que o preço estava trabalhando dentro desse range, onde essa queda aqui ela é temporária. Essa queda aqui é apenas para fazer o pullback desse range, concluir o ciclo interno, capturar liquidez e mitigar ali um nível chave lá do time maior, fechar um order flow lá do time maior. Então quando eu fiz essa leitura macro e identifiquei que o objetivo do range tinha sido concluído, agora eu posso inverter o meu pensamento para a compra. Então o que acontece? A partir de toda essa leitura, né, lá pelo gráfico diário, eu já consigo observar que aqui o mercado acaba realizando ali o choque do gráfico de 4 horas. Então, quando ele faz esse choque do gráfico de 4 horas, eu já posso começar a seguir essa movimentação, né, uma movimentação de alta. Então, nesse caso aqui, não é diferente. A mesma coisa que aconteceu lá no gráfico diário vai acontecer aqui no gráfico de 4 horas. Então, aqui a gente tem essa região de demanda, uma região ali de objetivo. Então, o ciclo se repete. Quando o mercado ele vem aqui e acaba mitigando essa região aqui do gráfico de 4 horas, a gente pode cair o fractal, porque esse fractal aqui, né, o range é o gráfico de 1 hora. Então, aqui no gráfico de 1 hora, vocês conseguem observar que o preço ele realiza ali o BC, dando início ao pullback, então começou o ciclo interno dessa movimentação de alta. Quando o preço ele conclui o ciclo interno dessa movimentação de alta, agora a gente tem uma nova expectativa de rompimento do topo. Então, se a gente tem aqui essa expectativa de rompimento do topo, no caso, topo aqui de 1 hora, tá? Por conta que a gente não teve captura de liquidez lá no 4 horas, a gente consegue entender que esse ponto aqui, pessoal, é uma SMT. Esse ponto aqui é uma região de indução. E o que o varejo vai fazer nessa região? O varejo vai buscar por choque. Então, olhando aqui pelo gráfico de 1 hora, a gente já consegue observar essa interna de H1. O mercado ele retirando essa liquidez, quebrando aqui esse topo. Então, a gente tem uma interna ali do gráfico de 1 hora. E qual que é o objetivo desse gráfico de 1 hora? Romper o topo de 1 hora principal. Esse é o fluxo da estrutura. Então, a partir do momento que eu identifiquei que esse ponto é uma SMT, o que eu consigo identificar também aqui pelo gráfico de 1 hora? Essa formação de 3 candles aqui no topo. Então, se eu estou olhando pelo gráfico de H1, aqui a gente provavelmente tem 15 minutos. Então, o que o pessoal vai fazer? Vai marcar aqui esse range de baixa, vai marcar essa liquidez, vai marcar essa região de oferta e vai esperar aqui um choque do gráfico de 1 minuto. Porém, a narrativa não nos indica isso. A narrativa nos indica rompimento de topo. Então, olha só. Se a gente cai lá o fractal, agora para o gráfico de 15 minutos, a gente consegue observar que realmente aqui a gente tinha 15 minutos de baixa. O mercado retirou liquidez, quebrou o fundo, então a gente tem esse último range sendo 15 minutos. O preço capturou liquidez e o que o varejo vai fazer nesse ponto aqui? Vai buscar por choque. Então vamos cair o fractal novamente, lá para o gráfico de 5. Já identifiquei aqui essa possível quebra do fundo, vou cair ali para o gráfico de 1 para mostrar para vocês, onde o preço ele chega nessa região aqui de SMT e realmente ele realiza ali o movimento de choque, porque vocês conseguem observar que o preço ele retira essa liquidez, quebra aqui o topo da estrutura, então ele faz o que? 1 minuto. Então quando ele quebra esse fundo aqui, ele acaba realizando o choque de 1 minuto. Quando ele realiza esse choque de 1 minuto, por estar numa região do 15, por ter feito o choque de 1 minuto, o que o pessoal vai fazer aqui? Venda. A galera vai entrar vendido aqui. Por quê? 1 minuto está alinhado com 15 minutos. É venda. Só que não. Através de uma narrativa, eu consegui identificar que esse topo aqui é um topo de indução. Que esse choque que ocorreu aqui, na verdade, é um fake. Fake choke. O famoso fake choke. E o fake choke ele não é só aquele fundo de imbalance ou aquele fundo fraco. O fake choke ele ocorre através de uma narrativa. Quando você sabe se identificar, quando você sabe aonde você está trabalhando, você consegue identificar essas movimentações. Então, cara, se eu fiz toda uma narrativa lá pelo time maior, quando o mercado ele chega e realiza esse choque, eu não vou acreditar que isso daí
é uma movimentação para a gente fazer venda. Não, claro que não. Eu vou buscar alinhamentos contra essa movimentação. Então olha só que interessante, se a gente sobe o time, agora para o gráfico de 15, a gente consegue observar, até mesmo no gráfico de 30 aqui, ó, que a gente tinha essa região aqui, né, região aqui de pavio, que vai dar naquela região ali do 15 minutos, com uma região de breaker. Olha só, região de oferta foi quebrada com imbalance, serve como região de reteste. Então quando a gente volta lá para o gráfico de 1 minuto, olha só, temos esse breaker, vocês conseguem observar que o preço ele veio exatamente nessa região, capturando toda essa liquidez, né, estopando quem comprou no toque, e agora a gente vai buscar o que? Alinhamentos para continuar o movimento, porque agora o objetivo é o que? A renovação desse topo. O objetivo é a renovação aqui desse topo do gráfico de 1 hora. Então, o objetivo é a retirada da liquidez externa, esse topo aqui, o meu alvo. Né? Então, o que eu fiz? Aqui no gráfico de 1 minuto, basicamente, eu aguardei ele estruturar alta para mim. Então, se a gente vai passando o replay aqui, ó, vocês conseguem ver que ele deixou ali um 3 candles, deixou uma liquidez para a gente. Então, quando ele deixa aqui essa liquidez para mim, eu já comecei a ficar de olho. Vocês conseguem observar aqui também que o preço ele acaba não sweepando a liquidez que eu queria e deixando uma nova liquidez. Então, o que eu falei ali para a galera durante a sala? Eu falei, ó, pessoal, a gente tem uma expectativa no possível fake choke, o preço ele está deixando aqui liquidez, então se o mercado sweepar esse fundo e renovar topo, eu vou fazer uma operação de compra. Então, olha só, o que o mercado realiza aqui para mim? Fez o sweep desse fundo, né? Então retirou essa liquidez. E se ele renovar aqui o topo, ele vai criar o quê? Uma interna de M1, exatamente a mesma movimentação lá do 1 hora. Então se ele realizar ali, eu vou pegar uma operação de compra. Quando o mercado ele realiza aqui essa quebra, eu realizei a minha operação de compra exatamente nesse candle branco. Vocês podem voltar aí o início do vídeo e ver lá pela imagem. Minha execução foi exatamente aqui com o meu stop aqui abaixo desse fundo que é protegido. E o meu alvo vai aonde? Você pode usar dois alvos. O técnico de 3Rs ou levar lá na captura da liquidez externa de H1. Vocês conseguem ver que o preço ele desenvolve bem e olha só como é que o preço ele passa varado dessa região. Por quê? Tem muita gente vendendo. Se tem muita gente vendendo, tem muita ordem de stop loss aqui nesse ponto. Se tem muito stop loss, tem muita liquidez. Então é por isso que o mercado ele acelera nessas regiões de topo, porque tem muitas pessoas vendendo. Então eu botei o meu alvo lá em cima e surfei todo esse movimento. Vocês conseguem observar aí, ó, que na verdade eu até estiquei o meu alvo, né? Eu fui protegendo. Então quando o preço ele deu continuidade aqui ao movimento, eu acabei trazendo o meu stop loss, meu stop gain, na verdade, exatamente para baixo desse fundo aqui, ó. Exatamente abaixo desse fundinho, que é onde o mercado realizou ali a minha saída, me dando mais de 7 Rs, conforme mostra a imagem para vocês do início do vídeo. Então, foi esse trade que eu queria passar, um trade muito claro, muito clean. E se você quer aprender esse tipo de movimentação, me envie um direct e tenha mais informações sobre a escola. Valeu, valeu pessoal, até a próxima.